Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. É inquestionável o fato de que o Evangelho precisa ser vivido por mim e por você de forma completa, integral. Nós não só devemos ser cristãos somente com aparência, somente de palavras, da boca para fora, mas sim de forma concreta, com obras, com ações. E desse modo, a nossa própria vida se tornará uma pregação. Quando nós vivemos a palavra, o Evangelho com a nossa própria vida, isso faz com que as pessoas à nossa volta vejam que há uma coerência entre aquilo que nós professamos ser, entre aquilo que nós pregamos e aquilo que nós estamos vivendo. E desta forma, nós iremos atrair muitas pessoas para o Evangelho. Pois a pior coisa que tem é nós pregarmos bem, dizermos ser cristãos, mas nós não vivermos aquilo que pregamos, aquilo que nós dizemos ser. Até existe uma frase atribuída a Santo Agostinho que diz que não há missão mais desleal do que falar bem e viver mal. Eu venho aqui dizer que nós devemos sim nos preocupar em ter uma boa reputação como cristãos. E é claro que eu não estou falando sobre a gente viver buscando a aprovação de todos, sobre a gente querer agradar todo mundo, até porque isso não é possível, nós nunca iremos agradar a todos. Eu estou aqui falando sobre nós não darmos contra-testemunho, sobre nós não escandalizarmos o Evangelho, sobre nós não darmos motivo das pessoas falarem mal de nós, da igreja e até do próprio Deus. E se quiserem falar, vão ter que inventar, mentir, caluniar. Nós não devemos nos preocupar se o mal que estão falando de nós é fruto de mentira, de engano, de mal-entendido, é porque querem nos destruir, é por questão de inveja, de calúnia mesmo, mas nós devemos sim nos preocupar quando as pessoas estão falando mal de nós como cristãos, porque nós estamos dando razão, porque nós de fato estamos dando brecha para que elas falem, porque nós estamos dando motivo, razão com o nosso mau comportamento, uma vez que nós dizemos ser cristãos, servos de Deus. Geralmente encontramos na palavra de Deus a expressão diante de Deus e diante dos homens. Eu quero aplicar esta expressão aqui, dizendo que nós precisamos ser diante de Deus verdadeiros cristãos, para os quais Deus olha e de fato reconhece como verdadeiros servos dele. Nós precisamos ser fiéis a Deus quando ninguém está vendo e só Deus está vendo, e assim nós seremos aprovados pelo próprio Deus. Mas quando fala nessa expressão diante dos homens, significa que nós precisamos, com a nossa própria vida, mostrar que somos bons cristãos ao ponto das pessoas olharem para nós e nos reconhecerem como cristãos, ao ponto das pessoas olharem para nós e até mesmo respeitarem por verem que nós vivemos o Evangelho de forma séria, comprometida. Em Provérbios, capítulo de número 3, quando no versículo 1 começa já nos exortando, através do texto sagrado, para que nós nos lembremos dos ensinamentos, para que nós guardemos o preceito, para que nós sejamos bons, fiéis. E lá no versículo de número 4 está escrito assim: assim obterás graça e reputação aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Olha que fantástica esta expressão. E lá também em 2 Coríntios, no capítulo 8, no versículo de número 21, está escrito assim: porque procuramos fazer o bem não só diante do Senhor, senão também diante dos homens. É um chamado da palavra de Deus para que nós sejamos pessoas de boa reputação, de boa fama, enquanto aqueles que dizem ser homens e mulheres de fé. Lá em Provérbios, capítulo de número 22, no verso 1, está escrito assim: bom renome vale mais que grandes riquezas, a boa reputação vale mais que a prata e o ouro. E o chamado à boa reputação é mais sério ainda no contexto do serviço a Deus, no serviço às pessoas, enquanto servos do Senhor nessa terra. Por exemplo, lá em Atos, capítulo de número 6, quando foram escolher homens para estarem encarregados de servir à mesa das viúvas, uma das qualidades indispensáveis que aqueles homens deveriam ter era boa reputação. Atos capítulo 6, verso 3 diz assim: portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. E outro texto que nós encontramos falando sobre esta mesma realidade de que nós precisamos ter uma boa reputação para assim exercermos aquilo que Deus nos chama a fazer na sua igreja, é lá em 1 Timóteo 3,7, onde diz assim: importa outro sim
que goze de boa consideração, de boa reputação por parte dos de fora, para que não se exponha ao desprezo e caia assim nas ciladas diabólicas. Esse texto aqui está falando sobre alguém que estava aspirando à função do episcopado na igreja. Então, que nós vivamos santamente, que nós tenhamos um bom comportamento, para que confundamos os inimigos da nossa fé. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos muitos exemplos de pessoas que tiveram uma má reputação e de pessoas que tiveram boa reputação. Exemplos de má reputação são, por exemplo, os filhos do sacerdote Eli, que nós encontramos lá no primeiro livro de Samuel. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2 e no versículo de número 23, o próprio pai daqueles dois garotos de mau procedimento chegam a dizer para eles assim: por que, dizia-lhes, procedeis desta forma? Sei que todo o povo fala de vossas desordens. O povo está falando mal de vocês. Não façais assim, meus filhos. Não são boas as informações que me chegam a vosso respeito. Porém, mesmo assim, aqueles dois filhos de Eli continuavam dando mau testemunho. Mas nós, graças a Deus, temos bons exemplos de pessoas que tiveram boa reputação. Daniel é um exemplo desses. Lá em Daniel, capítulo de número 6, no versículo de número 4, está escrito assim sobre ele: não puderam descobrir pretexto algum, nem falta algum, porque ele, Daniel, era íntegro e nada de faltoso e irrepreensível se encontrava nele. Olha só que linda essa declaração sobre Daniel. No Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos e também falando bem daquele povo. Outro exemplo de boa reputação é o filho na fé de Paulo, Timóteo. Lá em Atos, capítulo de número 16, fala assim, no versículo 1 em diante: chegou a Derbe e depois a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, mas de pai grego, que gozava de ótima, não era boa, era ótima reputação, junto dos irmãos de Listra e de Icônio. Então, isso tudo deve ser uma motivação para que nós, enquanto esses que dizem ser cristãos, possamos buscar ter uma boa reputação, um bom comportamento, um bom testemunho, para que assim nós preguemos o Evangelho com a nossa própria vida, sem precisarmos falar até mesmo palavra alguma. E nós, tendo esta boa reputação, iremos impactar poderosamente esse mundo, essa terra. Deus abençoe, até o próximo episódio.